Paz e graça, pessoal. Hoje eu estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Passei um tempo aí sem fazer mais, mas agora eu voltei aqui para fazer vídeos. E o tema que eu quero trazer hoje é sobre Gênesis capítulo 6, verso de número 3, e Salmos 90, verso de número 10. Será que um contradiz o outro? Olha o que está aqui escrito no Gênesis 6, 3 diz: Adonai diz, meu espírito não viverá nos seres humanos para sempre, pois eles também são carne. Portanto, sua existência alcançará 120 anos. E o Salmo 90, verso de número 10, diz o seguinte: a duração de nossa vida é de 70 anos, ou, se formos fortes, 80. Contudo, o melhor dela é labuta e tristeza. Um momento, e então nos vamos. Então, aqui alguns críticos, dizem que é uma contradição. Primeiramente, não temos a total certeza de que o texto de Gênesis, capítulo de número 6, esteja se referindo à longevidade humana. Pode ser que esteja falando de quantos anos ainda faltavam até que o dilúvio ocorresse, ok? Vemos aqui Noé tendo 950 anos, lá em Gênesis 9, se não me falha a memória, Gênesis 9, verso 28 diz: depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos, então morreu. Então não tem lógica, aqui está se referindo à longevidade humana. Mas vamos dizer que esteja se referindo ao tempo de vida. Será que ele se contradizia com Salmos 9, 10? Não se contradizia ou não se contradiz. Por quê? Primeiro porque quando Gênesis foi escrito, o Salmo nem existia. Temos que olhar o período em que o livro foi escrito. No tempo de Gênesis 6, a longevidade humana era muito maior. Em Salmo 90 é bem menor. Você vê que Moisés, ele morre com 120 anos. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, verso de número 7. Os termos 70, 80 anos provavelmente não seria um limite superior absoluto, mas simplesmente uma referência à média das idades das pessoas que morreram, que morrem, na velhice. Porque hoje, quando chega a 70 anos, 80 anos, as pessoas ficam muito cansadas e tal. Não que ela não vai passar daquilo, mas como ele fala, a duração de nossa vida é de 70 anos, ou, se formos fortes, 80. Contudo, o melhor dela é labuta e tristeza. Um momento, então, nos vamos. Então, ele bota os 70, porque quando chega aos 70, a pessoa já vai perdendo vigor. Quando chega aos 80, já está bem fraco, Muitas pessoas são assim, não todas, Então aqui ele não está tratando de um caso específico, que as pessoas só chegam a 70 ou 80. Hoje conhecemos pessoa com 90 ou até 100. Então não é nenhuma contradição, até porque o Salmos foi escrito depois. É a mesma coisa eu falar de uma coisa aqui hoje, e lá depois eu vou falar de outra coisa contradizendo o que eu disse. Mas por que eu falei uma coisa antes e outra depois? Porque antes eu tinha um pensamento e depois eu tive outro pensamento. É o que ocorre aqui em Gênesis. Não que aqui está falando de pensamento deles, do escritor, mas do caso da época, do fato da época. Em Gênesis 6, 3 era uma época, em Gênesis 6, 7, 8 era uma época. E em Salmos já era outra época, já era na época de Davi. Aí você vê a época de Davi e entre outros, Mas embora o Salmo 90 dizem que é a oração de Moisés, logo que não está frente ao tempo de Davi, mas o Salmo tem muitos salmos que fazem uma referência a Davi. Portanto, aqui, como colocam aqui,
como se fosse a oração de Moisés, o homem de Deus. Então está referente ao salmo, ao tempo de Moisés. Mas ele viveu 120 anos. Como é que Moisés iria dizer que só vai até 70, 80 se ele conseguiu chegar a 120, né? Então, não é uma contradição. Ele apenas está expondo fatos, que na época dele era o que de fato acontecia. Tem gente que chegava a 80, 70 anos e por aí em diante. Então é isso aí, pessoal. Os textos não estão se contradizendo, apenas aqui são épocas diferentes. De Noé para Moisés é um longo período de tempo e uma diferença muito grande. Então é isso aí, que Deus abençoe a todos e se inscrevam aí no meu canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo, pois pode ajudar muitas pessoas. E que o Eterno continue os abençoando.